Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e nós bem sabemos que à medida em que os estudos, as pesquisas, as descobertas científicas avançam, vamos nos dando conta, conhecendo, compreendendo melhor o mundo no qual nós estamos inseridos. E nesse sentido, evoluiu bastante, avançou bastante o estudo relacionado a plantas e árvores. Bem, nós já sabemos a importância destes vegetais para a nossa sobrevivência, para a nossa existência neste mundo. Mas estudos mais recentes têm trazido à tona certas características, principalmente das árvores, até então desconhecidas, e que a mim particularmente fascinam. Ora, estes estudos têm concluído que plantas, árvores, são seres sociais. E por quê? Porque estes vegetais, árvores, plantas, estabelecem um certo tipo de relação, são sensíveis, inclusive há muitos cientistas que afirmam que as plantas, as árvores, são dotadas de sentimento, né? E esses seres vivos há muito fascinam os homens, né? Eu que estudo filosofia, posso citar um caso de um grande pensador que nutria um profundo apreço e admiração pela vegetação, né? pela flora, e dedicou muito de seu tempo a estudar estes seres. E eu me refiro aqui ao filósofo Rousseau, mais recentemente uma personalidade que também tem demonstrado muita paixão pelas árvores, é a grande atriz Judi Dench, né? Ela chega inclusive a afirmar que há mais árvores na Terra, no planeta, do que estrelas em nossa galáxia. E a Judi Dench confessa, ela que tem um belo arvoredo preservado numa propriedade sua. Judi Dench confessou que sua vida agora se desdobra entre árvores e champanhe, né? E, de fato, esses seres vivos há muito despertam o fascínio dos seres humanos, né? Há muito despertam o fascínio dos homens, né? À exceção de muita gente ligada ao agronegócio que não tem pudor nem temor em desmatar árvores para, em seu lugar, plantar capim. Enfim, há muita gente que nutre verdadeira admiração por estes seres vivos, pelas árvores. E as árvores são consideradas por muitos cientistas como seres sociais, dotados de sentimento e que interagem com os seres humanos. E em que medida? À medida em que a voz humana, o som humano, desenvolve certos estímulos nas árvores. Ora, conversar com as árvores, conversar com plantas, e muita gente faz isso, é um exercício estimulante que contribui para o crescimento e a produtividade da planta. Ora, as plantas, as árvores, possuem certa sensibilidade. Tanto é que é sabido cientificamente que as árvores são mais sensíveis à voz feminina que à voz masculina. A voz feminina lhes afeta muito mais do que a voz masculina. E esse argumento se estende à música, não é? Vejam, a música clássica
desperta, produz efeitos sobre a árvore que são muito mais positivos do que o rock. Ora, por meio da música clássica, as árvores se tornam mais produtivas e saudáveis. Elas crescem de forma mais saudável. Já diante do rock, estas árvores tendem a se deteriorar mais rapidamente. Vejam, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor acerca da música clássica ou do rock. Isso é apenas uma constatação científica. Ora, as árvores são mais sensíveis à música clássica. A música clássica contribui para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento mais saudável. Por quê? Porque a vibração do som estimula, toca, afeta as células das árvores, contribuindo para a produção para a produção de mais nutrientes. Portanto, as árvores são estritamente sensíveis ao estímulo do ambiente. Diante de uma voz feminina, sua reação é uma. Diante de uma voz masculina, sua reação é outra. Diante da música clássica, elas reagem de uma forma. Diante do rock and roll, elas reagem de outra. Elas são extremamente sensíveis ao som, aos estímulos ambientes. E nesse aspecto, as árvores têm muito a nos ensinar. Por quê? Porque por menor que seja a nossa consciência acerca disso, os sons à nossa volta são extremamente estimulantes ou desestimulantes. Aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, nos afeta diretamente. E a depender do que ouvimos ou do que vemos, este impacto será produtivo ou antiproducente. Este impacto será positivo ou negativo. Este impacto será benéfico ou maléfico. Daí a cautela que temos que ter acerca daquilo que ouvimos, daquilo que vemos. Por quê? Porque a depender daquilo que chega aos nossos sentidos, nós nos tornamos melhores ou nos tornamos piores. Ora, nós nos tornamos mais criativos ou nos tornamos mais estéreis, mais infrutíferos? Nós nos estimulamos mais ou nos desestimulamos mais? Nós nos inspiramos mais ou nós nos deprimimos mais? Portanto, filtre, depure aquilo que chega aos teus ouvidos, aquilo que chega aos teus olhos. Por quê? Porque isso tem uma força, um estímulo muito grande às nossas vidas. E se quisermos ser mais criativos, se quisermos viver melhor, se quisermos ser figuras mais ativas, inspiradas e inspiradoras, nós devemos trazer à nossa audição, nós devemos trazer ao nosso olhar aquilo que é construtivo, aquilo que é inspirador, aquilo que nos estimula e nos dá mais ânimo a viver. Portanto, cultivemos esta sensibilidade e esta cautela, a fim de que, por meio dos nossos sentidos, principalmente o auditivo e o visual, nós possamos ingerir, por assim dizer, aquilo que é construtivo, inspirador e faz muito bem a nossa existência. Se você
de repente não sabe ao certo aquilo que pode ser extremamente inspirador à sua vida, dou apenas uma sugestão: leia muita literatura, e alta literatura, porque a literatura sempre foi para mim uma fonte de inspiração e criatividade, e eu acho que com você não será diferente. Um forte abraço e até a próxima.